Olá, este é o programa Nisto Cremos, as grandes verdades da Bíblia. Estamos na lição número 2, vamos estudar hoje sobre Deus, a Trindade. Qual a ideia que você faz de Deus? Quando você pensa em Deus, o que vem à sua mente? Quem é Deus para você? Qual a natureza de Deus? Deus é um Deus singular ou é um Deus plural? Estamos diante de um dos temas mais profundos, difíceis e solenes da Bíblia. A Bíblia nos ensina muitas coisas sobre Deus, de diversas formas. Por exemplo, os nomes de Deus na Bíblia nos revelam várias facetas da pessoa de Deus. As atividades de Deus descritas na Bíblia também nos mostram características dele. E a Bíblia também revela muitos atributos de Deus. Vamos começar vendo alguns nomes de Deus na Bíblia. Primeiramente, você precisa se lembrar que na cultura, na mente e na cultura bíblica, o nome de uma pessoa revela muito sobre essa pessoa. Vejamos então alguns nomes de Deus na Bíblia. A Bíblia se refere a Deus muitas vezes, e na maioria das vezes em que o nome de Deus aparece nas nossas traduções, é traduzido pelo termo Deus ou Senhor. No entanto, no original existem muitas palavras que são traduzidas por Deus. E essas palavras, no sentido original, nos ajudam a entender um pouquinho a respeito da pessoa de Deus. Como eu acabei de dizer, na cultura hebraica, o nome reflete facetas do caráter da pessoa. Vejamos então alguns dos nomes de Deus na Bíblia. Elohim, geralmente traduzido por Deus, nos indica Deus como um Deus todo-poderoso, Deus da criação. Elion, às vezes traduzido por Altíssimo, enfoca o elevado status divino. Adonai é uma outra palavra também que serve como um nome de Deus, traduzida por Senhor, e retrata a Deus como legislador poderoso. El Shaddai, todo-poderoso, onipotente. Yahvé, aparece na maioria das traduções em português como Jeová ou Senhor, e assim em letras maiúsculas. Sem dúvida, o nome mais solene de Deus em toda a Bíblia. E esse nome de Deus enfatiza a fidelidade de Deus à aliança com o seu povo. Além dos nomes de Deus, que nos ajudam a entender um pouquinho a respeito da pessoa de Deus, nós podemos também conhecer a Deus através das atividades que a Bíblia descreve. As atividades de Deus. São muitas atividades, vamos aqui apenas destacar algumas, talvez as principais delas. No princípio criou Deus os céus e a terra. Esta é a primeira linha da Bíblia, a primeira expressão da Bíblia, e nos apresenta Deus como o Criador. Deus é o Criador do universo. Mas Ele não é apenas o Criador do universo. Esse outro texto nos diz assim: Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Uma referência a Jesus, Deus Filho, como sendo quem? Qual atividade? Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Deus, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele também é o sustentador. O universo existe não é através de uma energia ou de uma corda que foi dada pelo Criador. A presença constante de Deus, a energia constante de Deus, mantendo este universo. Além de apresentar a Deus como Criador e sustentador do mundo, existem diversas outras atividades atribuídas a Deus na Bíblia. Deus é visto na Bíblia, apresentado na Bíblia como Redentor e Salvador. E você tem aí algumas passagens que indicam isso. Ele estabelece planos. Ele faz predições, Ele faz promessas, Ele perdoa pecados. Todas essas atividades de Deus nos ajudam a conhecer um pouco mais a respeito de Deus. Agora, além dos nomes de Deus que nos mostram, nos revelam facetas do caráter de Deus, além das atividades de Deus que também nos revelam algumas facetas da pessoa de Deus, a Bíblia nos apresenta diretamente alguns atributos de Deus. Vejamos aqui alguns deles. De acordo com a Bíblia, Deus é autoexistente.
O texto bíblico diz assim: porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Esse é um conceito muito difícil para nós entendermos completamente. Ele tem vida em si mesmo, nunca teve um começo, não vai ter um fim. Vida em si mesmo. Esse é um atributo de Deus. Outros atributos de Deus. Possui vontade independente. Vejam o texto. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. A vontade de Deus. Um outro atributo de Deus, Ele possui poder próprio. Poder inerente à sua própria pessoa. O salmista diz: no céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Deus pode todas as coisas. Ele possui poder próprio. Outro atributo de Deus, Ele é onisciente. A passagem diz assim: tens tu notícia do equilíbrio das nuvens e das maravilhas daquele que é perfeito em conhecimento? Deus é perfeito em conhecimento. O que significa onisciente? Ele sabe de todas as coisas. Não existe limitação na mente de Deus. Ele tem um conhecimento completo do passado, do presente, do futuro, de todas as coisas. Esse é um dos grandes atributos de Deus apresentado na Bíblia. Ele é também onipresente. Vejam o que disse o salmista: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. A onipresença de Deus. Como é bom saber que Deus está presente em todas as situações, em todas as circunstâncias da vida. Mesmo naquela situação em que às vezes nós perdemos o controle, mas Deus está presente e Ele não perdeu o controle. É muito bom saber disso, não é verdade? Um outro atributo de Deus, ainda na Bíblia, Ele é eterno. O texto diz: e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. O outro texto diz: confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Aqui está um grande atributo de Deus, Ele é eterno. E este também é um outro conceito muito difícil para aprendermos em nossa mente limitada, mas é uma grande verdade. Deus é onipotente. Vejam que eu estou citando apenas um texto para indicar cada um dos atributos, mas a Bíblia apresenta diversas expressões, diversas passagens apontando para cada um desses atributos. Com relação à onipotência de Deus, Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Deus pode todas as coisas. Por quê? Porque Ele é onipotente. Deus é imutável. E aqui está também um atributo que me enche de confiança em Deus. Como é difícil quando você se relaciona com uma pessoa e essa pessoa muda. Um amigo, um colega de trabalho, você nunca sabe qual é o humor da pessoa, ela muda de opinião, ela muda de postura. Mas com Deus não é assim. Deus é imutável. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Deus não muda. Portanto, isso de fato nos enche de segurança. Com relação a Deus, a divindade, esse é um tema muito profundo, muito amplo e tem gerado inúmeros debates teológicos ao longo da história da igreja cristã. Uma das questões debatidas em relação à divindade é o conceito de trindade. Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Esse é um conceito bastante discutido e tem sido motivo de debate ao longo dos séculos. Eu me lembro que eu era criança, eu era muito pequeno, numa família humilde, uma família pobre, e numa tarde o meu pai chegou em casa, estávamos em casa, eu, meus irmãos e amigos. Meu pai chegou em casa com uma caixa muito grande assim. E imagine, as crianças em casa, quando o pai chega com uma caixa, alguma coisa nova que foi comprada, ficamos muito eufóricos. Pai, o que é isso? O que é isso? E eu me lembro que meu pai disse assim: isso aqui é um 3 em 1. E eu me lembro que nós ficamos assim: como é? 3 em 1? O que é isso?
Meu pai foi e abriu aquela caixa e ali tinha um aparelho maravilhoso, extraordinário. O que é o 3 em 1? E meu pai, então, tentou explicar para a gente. 3 em 1 é assim, é um único aparelho e aqui você tem um toca-discos, você tem rádio e tem um gravador. 3 em 1. Aquela ideia de ver um único aparelho com 3 funções diferentes foi tão nova e tão curiosa para a gente, que nós saímos pela vizinhança e pelas ruas chamando os nossos amigos. Olha, lá em casa tem um 3 em 1. E os amigos, mas o que significa isso? Parece estranho, não? Falando a respeito de Deus, esse conceito de 3 em 1 tem sido motivo de muitas discussões ao longo dos séculos. Vamos ver então o que de fato a Bíblia ensina sobre Deus. Eu vou estabelecer aqui 2 premissas para a nossa compreensão desse assunto. A primeira premissa é a seguinte: Deus é único. O Deus da Bíblia é um Deus único. Nós cremos em um só Deus. Essa é uma premissa, esse é um conceito da Bíblia. Vejamos o que diz a palavra de Deus. A ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus. Nenhum outro há, senão Ele. Deuteronômio, capítulo 4, verso 35. Existe algum Deus além do Deus verdadeiro, do Deus da Bíblia? Não, não existe outro. O Deus da Bíblia é único. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Esse aqui é um texto clássico, é um dos textos mais utilizados para ressaltar essa unicidade de Deus, no sentido de que Ele é um Deus único. Essa é a primeira premissa. A vida eterna é esta, nos diz esse outro texto da palavra de Deus. Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Quem é o Deus verdadeiro? Único. Ele é único. Premissa número 1. Deus é único. Premissa número 2. De acordo com a Bíblia, esse Deus, o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, esse Deus único... eu vou dizer uma coisa agora que vai parecer confusa. Ele é um Deus plural. É isso mesmo. O Deus único da Bíblia é um Deus plural. Veja só o que diz algumas passagens da Bíblia. O texto diz assim: também disse Deus. Espera um pouquinho. Fique bem atento para o que está escrito aqui. Também disse, quem foi que disse? Deus. O que foi que Deus disse? Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Veja, Deus está falando consigo mesmo. E veja que ele usa a expressão no plural. Façamos. Dá uma ideia de quê? De pluralidade de pessoas. Outros textos. Ainda em Gênesis, capítulo 3, verso 22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. O homem se tornou como um de nós. Fica clara essa ideia de Deus falando consigo mesmo, mas numa pluralidade de pessoas. Havia uma pluralidade de pessoas. Mais um texto ainda. Vinde, vejam, é Deus falando consigo mesmo. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Aquela história da Torre de Babel. Mais uma vez, de forma clara, o uso do plural, Deus falando consigo mesmo, dando essa ideia muito clara de pluralidade. É verdade que algumas pessoas que encontram dificuldade em entender essa coisa de Deus ser único e ser ao mesmo tempo um Deus plural, algumas pessoas dizem assim: não, aqui a expressão está no plural, mas a gente explica da seguinte forma: isso aqui é o que se chama de plural majestático. Você já deve ter ouvido plural majestático. Você vai se dirigir a um rei, você o chama de Vossa Majestade. É uma só pessoa, mas Vossa Majestade. É a ideia do plural majestático. Será que essa explicação pode se aplicar a esse caso aqui da Bíblia? Bem, um dos princípios mais elementares de interpretação da Bíblia
é você explicar a Bíblia buscando argumentos na própria Bíblia. Você não pode adotar um argumento fora da Bíblia para comprovar alguma coisa que está na Bíblia. E essa ideia do plural majestático não cabe aqui. Por quê? Porque a Bíblia, em lugar algum, usa o plural majestático. Essa forma de linguagem não é usada pela Bíblia. Nem mesmo nos livros dos reis, das crônicas, onde aparecem as histórias dos reis, não ocorre. Ou seja, fica muito clara a ideia de um Deus plural. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Como então conciliar essa ideia de um Deus único com a ideia de um Deus plural? O texto é muito claro. Está dizendo Deus é o único Senhor. Pode haver mais de uma pessoa envolvida, sendo referida através dessa palavra, único? Pode haver. Na língua portuguesa fica difícil, porque na língua portuguesa e na maioria dos idiomas modernos, quando nós dissemos único, significa único. No entanto, o texto da Bíblia foi escrito em hebraico, aqui o Antigo Testamento. E vamos ver qual o significado dessa palavra. Existem basicamente duas palavras no idioma original da Bíblia que podem ser traduzidas por um ou único. Que palavras são essas? Eu vou ter um problema agora de pronúncia, eu não falo hebraico, né? Eu vou pronunciar de forma bastante aportuguesada, né? Echad ou Echad, não sei exatamente a pronúncia. Significa um entre outros. A outra palavra que é traduzida por um ou único, Yashid, que também significa um. Quando o texto que nós lemos diz que Deus é o único Senhor, qual dessas duas palavras está sendo usada no texto? É único no sentido de um entre outros, ou é único no sentido de ser um só? O texto original usa esse termo, que significa um entre outros. Vamos entender melhor. Gênesis capítulo 2, verso 24, diz assim: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Está aí, um casal. Um casal é um ou são dois? A Bíblia diz que é uma só carne. Echad, um entre outros. Ou seja, é uma palavra que significa único, dando a ideia de plural. Essa ideia da pluralidade de Deus aparece com muita frequência na Bíblia. E o Novo Testamento nos revela com bastante clareza. Deus é um Deus plural, mas quantas pessoas são na divindade? E quais são essas pessoas da divindade? Eu selecionei alguns textos da Bíblia que nos ajudam a encontrar a resposta a essa pergunta. Vejam bem, na encarnação de Jesus, quando Maria recebeu então a informação, a notícia de que geraria um ser concebido pelo Espírito Santo, o texto diz assim: respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Nós temos aqui a presença e a existência de três seres divinos. O texto diz: descerá sobre ti o Espírito Santo. Deus foi concebido pelo Espírito Santo. E o poder do Altíssimo, se referindo a Deus Pai, te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo, Jesus Cristo, que há de nascer, será chamado Filho de Deus. Aqui está a pluralidade da divindade, mostrada aqui nesse texto, como o Espírito Santo, Deus o Pai e Deus o Filho. Alguns outros textos. O texto diz assim: batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus, descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mais uma vez, vemos aqui três pessoas divinas envolvidas. A divindade, né? Batizado Jesus, olha aqui, Deus o Filho. Veio sobre ele o Espírito de Deus, descendo como pomba. E uma voz que dizia, a voz do Pai: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Existem outras passagens que mostram essa mesma realidade. Na comissão apostólica, vejam o que Jesus disse: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os
batizando-os, como é que diz o texto? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Vejam, é verdade que a palavra trindade não existe na Bíblia. E algumas pessoas que têm dificuldade em entender e aceitar o conceito da trindade, às vezes usam esse argumento. Você não encontra na Bíblia a palavra trindade. Nós não precisamos encontrar a palavra trindade na Bíblia. O que nós estamos vendo aqui, e eu acho que está muito claro para você, é que existe na Bíblia o conceito da trindade. Assim como existem na Bíblia diversos conceitos, mas que não são referidos nominalmente. Vou dar um exemplo. Nenhum estudioso da Bíblia questiona, por exemplo, o milênio, os 1000 anos mencionados lá no livro do Apocalipse. No momento certo nós vamos estudar sobre esse tema também. Pois é, o conceito do milênio está presente lá, mas a palavra milênio não existe. O fato de não existir a palavra não significa que o conceito não está presente. Portanto, Deus é um Deus único e é um Deus plural. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A pergunta que surge agora é a seguinte: as 3 pessoas que compõem a divindade, a trindade divina, essas 3 pessoas são iguais ou são diferentes entre si? Veja só esse gráfico que vai ajudar você a entender. Podemos dizer que os 3, Pai, Filho e Espírito Santo, são iguais. Iguais em que sentido? Iguais em propósito, iguais em mente, em caráter. Eles são iguais em natureza e essência. Existe uma uniformidade completa entre as 3 pessoas, uma harmonia plena, completa. Nunca a vontade de um vai ser diferente da vontade do outro. Cada um dos 3 é plenamente Deus. Cada um dos 3 possui todos aqueles atributos que nós vimos agora há pouco. Onipresença, onisciência, onipotência, eternidade, etc. Mas também podemos dizer, de acordo com a Bíblia, que os 3 são diferentes. Mas diferentes em quê? Eles são distintos nas funções. Então, dentro do plano da salvação, todo o esquema que Deus estabeleceu para salvar o homem pecador, então houve. Eu não encontro a linguagem adequada, mas eu diria assim, uma linguagem bastante humana. É como se os 3 tivessem se reunido, elaborado o plano, e então eles dividiram funções. Quais são as funções? De maneira, eu diria, simplória. É claro que é muito mais abrangente do que apenas isso aqui, mas de maneira bastante simples. A função do Pai, ele entra como a fonte. Né? Alguns diriam assim, ele é como se fosse o administrador de todo o plano da redenção. O Filho é o mediador, é aquele que veio, aquele que morreu em lugar do ser humano e faz a mediação, a reconciliação entre o pecador e Deus. E o Espírito Santo é o aplicador. O que significa o aplicador? O Espírito Santo é aquele que trabalha no coração das pessoas, para que cada ser humano tenha a oportunidade, o desejo e a motivação para aceitar esse plano. É uma diferença de funções apenas. Deixa eu tentar explicar. As pessoas que têm dificuldade em entender e aceitar que a divindade da Bíblia é formada, é composta por 3 pessoas distintas, essas pessoas dizem, não pode ser assim, apenas um é Deus. Então, ao longo da história, tem surgido diversos questionamentos com relação ao fato de que Jesus também seja Deus, ou de que o Espírito Santo também seja Deus. Nas próximas lições, nós vamos entrar a fundo, tanto na questão de Jesus quanto do Espírito Santo. Mas por hoje eu gostaria de mostrar para você que Jesus é Deus, plenamente Deus, e que o Espírito Santo também é Deus. Vamos ver primeiramente a divindade de Jesus. Veja esse texto da Bíblia. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Está falando de quem aqui? Está falando de Jesus, o Filho de Deus. Reconhecemos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. E o que é que diz o final do verso? Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Fica claro para você que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus? A divindade de Jesus comprovada na Bíblia. Outro texto. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porquanto nele
em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus tem a plenitude da divindade. Não perdeu nada. Todos os atributos, todas as características de Deus estão presentes na pessoa de Jesus Cristo. E quanto ao Espírito Santo, o que diz a Bíblia? Podemos aceitar e entender que o Espírito Santo é Deus e plenamente Deus? Vejamos o que diz a Bíblia. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo. Para quem foi que Ananias mentiu? Olha o que o texto está dizendo. Para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo. Conservando-o, porventura, não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. O texto disse que ele mentiu para o Espírito Santo. E o mesmo texto está dizendo que ele mentiu para Deus. Esse texto, dentre tantos outros, comprova que o Espírito Santo é Deus. Uma última pergunta que eu gostaria de fazer a respeito desse conceito da divindade. Existe hierarquia entre os membros da Trindade? Nós nos acostumamos desde criança com a fórmula: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Existe até um movimento tradicional dos cristãos para se referir à Trindade dessa maneira. E a ideia que essa sequência de palavras deixa é de que o Pai tem uma posição superior à do Filho e o Espírito Santo ficaria em terceiro lugar. Como eu já disse, existe entre eles uma diferenciação funcional, mas não existe hierarquia. Veja alguns textos da Bíblia que se referem à Trindade. Você vai perceber o seguinte, que esta sequência, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ela foi convencionada para nós na nossa linguagem. Mas a Bíblia não apresenta necessariamente esta sequência. Aliás, apresenta de variadas formas. 1 Pedro 1,2 apresenta o Pai, o Espírito Santo e Jesus. João 15,26, o Consolador, que é o Espírito, Jesus e o Pai. João 14,16, Jesus, o Pai e o Espírito. Enfim, no outro texto, Jesus, o Espírito e o Pai. Espírito Santo, Deus e Jesus Cristo. O Espírito, Senhor e Deus Pai. Ou seja, essa sequência aleatória nos mostra que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo são a divindade, um único Deus, em 3 pessoas. Depois de termos aprendido tantas coisas interessantes a respeito de Deus, eu gostaria de, antes de ouvirmos uma linda canção que vai ser apresentada pela Rafaela, proferir sobre você uma bênção, a bênção de Deus, a bênção da Santíssima Trindade. Ela está no livro de segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, o último verso, é a última passagem da carta. Diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Receba essa bênção. Desfrute agora dessa linda canção e procure entender melhor e aceitar a presença de Deus na sua vida também. Jubilosos te adoramos, Deus da glória, Deus do amor. Nosso coração transborda em louvor a ti, Senhor. Rompe as nuvens da tristeza, do pecado e do temor. Doador da eterna graça, enche-nos do teu amor. Tuas obras anunciam teu poder e resplendor. Céu
Senhor, ao Consolador da glória, pois conforto e vida traz. Aleluia ao Pai eterno, Deus da graça, Deus da paz. A grande verdade do estudo de hoje é esta: há um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, uma unidade de 3 pessoas coeternas. Deus é imortal, onipotente, onisciente, acima de tudo e sempre presente. Ele é infinito e está além da compreensão humana, mas é conhecido por meio de sua autorrevelação. É para sempre digno de culto, adoração e serviço por parte de toda a criação. Esta é a verdade e eu creio nisto. Não perca o nosso próximo estudo, quando vamos estudar com mais profundidade a respeito de Deus Pai. Nos encontramos lá.